ia fazer a introdução e tudo mais, mas já Cara, vamos tá que vamos. Classic lâmpada é essa que botaram no Não, Clube de novo. é porque aqui tá a versão A versão estoque. não, já tá. A Tá a luzinha, versão né? estoque, A luzinha, mas tem a versão estoque. super brilhante do Joe. É, mas é isso aí. Vamos que vamos, então. Vamos falar. Tem gente falando, o Eu Cabral... vou tirar o YouTube do ar, mano. Olha lá, ó, me cortaram. Eu ia falar com o Cabral, já me cortaram do ar. Então, ô Cabral, falaram que você foi visto indo para Brasília, mas só boatos, só intrigas. Você está aqui em São Paulo falando com a gente ao vivo. E vamos falar a hora aqui, ó, 14 horas e 16 fundo, minutos. viu? Você viu? É isso. Ah, assim, maneiro, ó, maluco. TV chegamos Só, aí. vamos lá. Passou o controle remoto. Pá! Mudou a cor? Não, faltou só o Marlene Matos na área. Falta maluco. pouco. Marlene Matos aqui atrás, ó. Vocês não estão vendo de baixo. Ah lá, tá vendo? Ó, mudou. A Marlene Matos tá com o controle Magia, remoto. Ó, ela mudando, ó. Olha lá ela mudando. Tá Olha lá, brincando. Que nem fez que luzinha fez. de Natal. Ô, Ai, Cabral, meu bebezinho. sensacional. Ô, Cabral, pessoal, ô Cabral, presta atenção, Cabral. Fala. Antes do... É que eu tô muito... Pluto. Tá, mas deixa eu só falar uma coisinha. Fala. Antes do market começar, o pessoal já estava aqui falando aqui no chat, eu não sei se o Felipe chegou a ver, mas já estavam falando que o novo secretário do Tesouro era Alexandre Cabral. Trabalhar com Paulo Guedes e Bolsonaro, menor chance, mano. Ué, mas ontem você falou que era tudo que você queria, Mas não secretário do com Tesouro. alguém que não vai deixar eu trabalhar. Não, é até bom, porque eu não fico nada pra fazer e fico ganhando a grana. Dou umas entrevistas, não, mudei de ideia, quero. O Eu Cabral. não vou fazer nada, tudo que eu fizer eu vou mandar fazer o contrário, então eu fico lá de boa. É meio O problema é que eu vou ter que trabalhar problemático. em São Paulo, eu não vou abandonar a BMC não. Vocês têm boa memória, com certeza, mas é meio problemático falar essa frase, né? Deixa o homem trabalhar. Você lembra de quem que era essa frase, né? Eu não lembro, não. Não lembra? Não. Ah, Não vou mentir, de verdade não vou mentir, não lembro. não, era Que da era Jânio, Lula, né? Vargas, eu não lembro. Não, era da era Lula. Deixa o homem trabalhar. Eu não lembro disso. Sério, de verdade. Cabral? Senão eu falava, sacaneava, não lembro. Aí eu lembrei que você falou assim, pô, pra não me deixar trabalhar, eu ia falar, deixa mas o é que Cabral foi Lula, trabalhar. Mas foi da era Lula. Por Deus, Foi da era eu não Lula. lembro. Era o que? Slogan de campanha? Era. Campanha. Deixa o homem trabalhar. Deixa o homem verdade. trabalhar. lembro, Lula. Acho que foi na reeleição. Foi na reeleição do Lula. Porque ele estava fazendo o trabalho dele lá e falou, deixa o homem trabalhar, segue aí. Deixa do jeito que tá pra ver como é que fica. Não é maldade minha, eu não lembro. É que... Não lembro. Bom, É que, enfim. pô, eu votei em Collor, maluco, pra ver como eu sou velho. Na primeira eleição da Redemocracia eu já votava. Nossa, não era nem vivo ainda. Não era nem vivo. Morar- Não, você sabia que você já era óvulo, né? Você não era espermatozoide, mano. Eu já era. Porque a mulher Nessa nasce com época todos o os Morales já era óvulos. adolescente Foi já. 89, né? Era Foi 80. outubro, novembro, dezembro de 89. Eu acho 80. 15 de novembro, com alguma data em dezembro de 89. Eu tinha 9 anos. Eu tinha 9 anos já. Vocês nasceram em 80? Ó, Não vou querer ser jornalista. Eu não vou querer ser jornalista, não. Com essa idade tá assim. Vamos lá, foco! Ó, vamos lá. Boa tarde a todos. Vamos Eu lá. sou o Felipe da Calma Semana. aí. Estou aqui ao vivo. Ah, não, isso já foi. Ô Gani, boa tarde pra você. O Gani tava quietinho ali, só... Ganhou ele foi almoçar com o chefe. Só assim. Ai, Paula, quer um suco? Ai, Luiz, quer uma cerveja? Ai, Muniz, você quer o quê? Ai, babaú. Quer dizer, Quem é o não, foco. Muniz? Quem é o Ótima Muniz? tarde a todos. Eu sou o Felipe da Semana. Muniz. Quem que é o Muniz? É Roriz. É Maris. É Maris. É Rodrigo Maris, mais conhecido como Roriz. O Roriz, inclusive, Agora, pô, lá de Brasília, né? Político de Brasília, o Roriz. Cara, Mas enfim, ô Gani, boa tarde pra você. Bem-vindo ao BMC Market. Boa tarde, Felipe. Tava aqui, né, no programa aí da manhã, dia tenso, né? Boa tarde, Cabral, Morales, pessoal aí do chat. É isso aí. Olha só, aproveitando o Andradas aqui, o assunto é essa bolsa que está simplesmente caindo agora 2,38%, já chegou a cair mais de 4%, na mínima intradiária chegando a 102.853 pontos. Praticamente uma perda de 5 mil pontos durante o pregão. Agora deu uma arrefecida ao longo do fim da manhã, comecinho da tarde. Parece que o mercado já acabou dando uma estabilizada, não necessariamente
necessariamente ficou bom, né? Bom para algumas pessoas, ruim para outras, mas o que a gente sabe é que no acumulado dessa semana, a Bolsa já está perdendo praticamente 9%. Eu separei um dado aqui interessante, que a Bolsa perdendo 9% nessa semana, ela chega quase às perdas que a gente viu durante a pandemia, naqueles dias atípicos da pandemia. Olha só, a terceira pior queda no intervalo semanal, perdendo para o dia 20 de março, naquela semana que a Bolsa caiu 18,88%, e no dia 13 de março de 2020, que a Bolsa perdeu naquela semana 15,63%, naquele auge de aversão ao risco, naquele auge de circuit breakers e afins. E aí a grande pergunta para vocês é a seguinte, né? Já começando aqui essa nossa conversa, a gente vê uma pandemia pressionando bastante, trazendo aversão ao risco e trazendo a incerteza, e a gente vê nesse momento não questões sanitárias, não questões de incerteza em relação à saúde ou de repente à economia, mas uma incerteza em relação aos gastos do governo. Que gasto do governo, a gente sabe que não necessariamente o problema é quanto dinheiro tem para gastar, mas de onde que vão sair esses recursos. E aí o mercado fica pessimista com esse cenário. E aí a gente vê esse acumulado de praticamente 9 e pouco por cento de queda, uma situação complicada, né, Gani? Muito complicada, esse risco fiscal. Então veja, né, que você dá o auxílio emergencial furando o teto dos gastos, porque a mudança no período de cálculo do IPCA é algo contábil, é algo artificial. A receita do governo continua a mesma, você vai estar lá só maquiando e furando o teto dos gastos. Por mais que a população tenha um alívio a curto prazo, os efeitos disso a médio e longo prazo, diria até a curto prazo, são muito ruins, principalmente para a população mais pobre. Quando a gente fala em economia, não é algo elitista, nada disso. A gente está falando em aumento de juros para as empresas, a gente está falando em aumento de dólar, que é aumento do encarecimento do processo de produção para as empresas. Significa na prática que estas empresas, elas produzem menos, elas vão empregar menos, elas vão gerar menos renda na sociedade, elas vão pagar menos impostos porque a renda vai estar menor. Enfim, então quem paga essa conta fiscal é a própria sociedade, principalmente aqueles que são mais vulneráveis, aqueles mais pobres. O preço dos ativos se deteriorando em bolsa, alta das taxas de juros e alta do dólar é apenas reflexo deste temor fiscal. Tomara aí que encontrem alguma solução. Você citou o dólar, que já chegou hoje a R$ 5,75. Agora está R$ 5,68. Mas eu quero ouvir do Alexandre Cabral também, a percepção dele sobre esse cenário, o que ele está vendo aí. A gente falou de um lapso aí semanal, né? Desse período semanal, mas hoje também, ontem estava ruim, hoje também a Bolsa está caindo bastante. E aí, Alexandre Cabral, o que você pode falar para a gente? Você que aparenta estar um pouco nervoso, está um pouco arisco com essa situação. Você está nervosinho? Eu tô Pluto. Por que eu tô Pluto? É nervosinho? Porra, primeiro eu votei nesse maluco. Quem eu votei? Eu votei no Paulo Guedes, eu não votei no Bolsonaro. Bolsonaro, por acaso, é do que apareceu na foto. Aí o cara, o que o cara fez, maluco? Porra, o cara perdeu 20 pessoas no intervalo de quê? 19, 20, 2 anos e 10 meses. 20 pessoas. E acha que tá tudo sempre certo, maluco? Pô, que palhaçada é essa? Não, na boa, eu tô muito revoltado. E pra piorar é o seguinte, esses 400 conto, eu não sou contra assistencialismo. Quem vai ano que vem, no segundo turno e primeiro turno, o cara vai perguntar no teu score, e aí, você vai cancelar R$400 em janeiro? Duvido, maluco. Se R$400 é permanente, virou base, acabou. Acabou, vai virar permanente, porque ano de eleição, primeiro e segundo turno lá, disputa Lula, Bolsonaro, Eduardo Leite, W, Alan Gani, Paula Y, quem estiver lá disputando. Aí vai falar, você vai acabar com a assistência social na virada do ano de 400, vai voltar para 195? Duvido dizer assim. Duvido. Então por que não assume logo que é permanente isso?
Já que fez cagada, diz, ó, o teto é esse. Sabe qual é o meu medo grande? Besteira. Eu tava conversando com o Eric Decal hoje de manhã. PEC não tem sanção presidencial. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, se essa na PEC dos precatórios os caras colocaram 898 mil jabutis, Bolsonaro e Paulo Guedes não podem fazer nada. Vai ter que engolir. E qual a moral que eles têm de reclamar de negócio, já que eles estão ajudando a furar, eles que começaram a puxar a fila? O deputado senador, se você puxar a fila, quem sou eu que não vou puxar? Por quê? Aí não, então você não puxa. Acabou o Bolsonaro no Congresso. Acabou, não, surreal. Eu tô Pluto, mas muito Pluto. Mas seguindo a vida, vamos. Olá, boa tarde. Eu sou o Felipe Nascimento, já estou ao vivo no Belíssimo. Ai, Cabral, mas o pessoal tá te dando razão aí. Você tá corretíssimo, Cabral. Andradas falando aqui, falando que o Cabral tá Pluto mesmo. O Ives falando assim, ó, deixa o Cabral explodir. É o pessoal falando, o cara tá nervoso. Agora vou votar no Bolsonaro no segundo turno, ano que vem. Por que eu vou? Eu quero que ele fique na cagada que ele fez. Então ele vai ficar mais 4 anos pra sofrer a droga que ele fez. E a eu gente? quero. Não tem. Ah, vai, não adianta, porque se for o próximo, vai pegar a cagada, não vai resolver, ele volta em 26, maluco. Não, tô Pluto. Deixa eu tomar aqui um cappuccino, porque gordo quando come alivia. Ô Gani, mas vamos lá, seguindo nessa linha de raciocínio do Cabral aí, que deixa o mercado estressado. Quando a gente fala que deixa o mercado estressado, pode ser duas questões. Mas não tem, esse número vai surgir quando? Final de outubro? Porque precatório ainda não foi nem para plenário. Não foi. Então, qual a ansiedade do mercado? Eu te digo o seguinte, furou o teto, tá no preço, já foi. Juros a 12, dólar 5,70. A próxima resposta é, quanto é o rombo? Ah, o rombo é 100 bi? Acabou, então vamos precificar o mercado. O problema é que quando vai sair esse número? Isso é o grande mistério, porque esse número, além de sair o final precatório, ainda vai botar toda a LDO. LDO em ano de eleição, os caras vão pra lua. Então, o medo do mercado não é tanto... É até a saída de Paulo Guedes, mas eu acho que não é, porque eu acho que Paulo Guedes fica até o final, independente de moral não. O medo é qual é o número. Qual é o número que nós temos que conversar para 22. Ah, Y, mas quando sai Y? Lá em dezembro, quando acabar a LDO? Então isso que é o que está dando apreensão ao mercado. E tem uma pregada de coisa barata aí para comprar para quem tem CNPI. E indicar, eu não posso. Mas, pô, e a ansiedade? Será que é time de comprar ou é semana que vem? Pô, só isso. Tá, eu vejo que daqui a pouco eu desabafo de novo. Ô Gani, mas justamente isso, né? O Cabral, ele fala desse jeito dele aí, a gente fala... Desse jeito dele aí. Não, mas é verdade, você tá com razão, todo mundo tá te dando razão aqui, Cabral. Falando, Cabral me representa. Você fala desse jeito que é importante também a gente ter essa opinião que você tá falando aí desse jeito, e é verdade. Porque muitas vezes algumas pessoas são um pouco mais comedidas e querendo talvez até medir um pouco as palavras, mas às vezes precisa dar uma batida na mesa e falar, pô, tô Pluto. Tá certo, Cabral. Eu acho muito importante. Só que por outro lado, o Morales ele falou uma coisa interessante. Perguntou pro Cabral até, então, de brincadeira, se tá nervosinho, porque ontem o presidente Jair Bolsonaro falou que o mercado fica nervosinho quando algumas coisas acontecem. Só que, como o Gani bem trouxe, o mercado ele acaba ficando estressado, acaba ficando de mau humor e tudo mais, e vai impactando várias outras coisas, né? Então, não é de uma forma, de repente, até ou jocosa, ou de uma forma irônica para tratar o mercado, né, Gani? Felipe, isso é importante. O mercado, não é que o mercado é formado por pessoas de mau coração, né, sentadas ali numa cadeira e que querem manipular. Não é isso. O mercado somos todos nós aqui, também são gestores de fundos, é claro, mas somos todos nós aqui com as nossas economias, né, do nosso trabalho, enfim, comprando, vendendo, fazendo a nossa poupança, o nosso patrimônio. Muito bem. Tudo que se afasta de medidas que deram certo ao longo da história. O que são medidas que deram certo ao longo da história? Austeridade fiscal, governo não gastador, controle inflacionário, privatizações, reformas, né, que aumentam a produtividade da empresa, que dão uma sustentação de gastos para o Estado, sobrando mais recursos para o setor privado. Tudo que vai nessa direção, que é o que reduz pobreza, o mercado reage muito bem, ou não. Basta verificar
criticar o tempo inteiro, quando sai notícia favorável, quando teve a aprovação da reforma da Previdência, por exemplo. Tudo que vai contrário, o mercado reage mal. Por que o mercado reage mal? O mercado reage mal porque ele entende que vai ter um impacto na economia real. E esse impacto na economia real significa que as empresas passam a valer menos, que elas vão vender menos, elas vão lucrar menos, vão empregar menos, vai ter menos receita de impostos. Então você tem todo um efeito em cadeia, né? Então, o preço do dólar, o preço da taxa de juros, né? Que é o preço do dinheiro, e o próprio preço das ações das empresas é um reflexo, na verdade, de toda essa situação. Não é uma decisão administrativa, ninguém colocou o preço lá em cima. Tá? Simplesmente um reflexo desse pessimismo da economia real. Ô Gani, só complementando aí, estava vendo ontem um comentário da Andréa Sadi. Independentemente de ser a favor ou contra o presidente, não é esse aqui o nosso intuito, mas em nenhum momento o presidente fala em culpa dele. Ele sempre fala que a culpa é dos outros, ele nunca tem culpa por nada que acontece no governo. Será que não falta também ele fazer também uma autoavaliação das coisas que funcionam e do que não funcionam no governo? Porque, pelo que dá a entender, mais uma vez, falando, eu não estou aqui para culpar o presidente ou não culpar, isso não é a minha função. Mas será que também não é legal o presidente também fazer uma autoavaliação e falar, olha, isso eu errei, isso daqui eu acertei? Morales, no mundo da política, você pode perguntar isso para o DK, nenhum político, Bolsonaro, Lula, Dilma, Político, né? Fernando Henrique, qualquer um, ninguém vai admitir a culpa, vai fazer um meia-culpa. Todos eles vão só mostrar o lado bom. Político é político. Político é político. Tá certo. E contribuindo com isso que o Gani falou, né? Hoje pela manhã, até o André Esteves estava falando um pouquinho sobre esse cenário todo, e ele falando, né, que o país está passando por um momento de perda de credibilidade por fraqueza institucional. A gente vê alguns dos alicerces ali da equipe econômica, né, o Bruno Funchal, outro secretário, Jefferson, se não me engano, e também quer ver, Jefferson Bittencourt, os adjuntos dos dois também, saindo. E aí aquela história lá o Paulo Guedes vai sair também, ele vai se juntar aos secretários e sair. A gente trouxe a notícia aqui, dada um pouco mais cedo pelo Correio Brasiliense, que o ministro Paulo Guedes teria feito uma reunião muito tensa com o presidente Jair Bolsonaro, colocando inclusive o cargo à disposição por conta de toda essa questão, né? Que imagina só, para o Paulo Guedes, uma pessoa que vem do mercado, que tem um histórico do liberalismo junto dele, que veio para fazer a diferença no governo, e aí colocarem nele, rotularem, colocarem a pecha lá de fazer o que governos esquerdistas poderiam ter feito, né? Que é furar o teto, que é flexibilizar, que é fazer medidas, entre aspas, populistas às vésperas das eleições. E aí, inclusive o Eric DK falou com a gente também que não, o Paulo Guedes continua, o Paulo Guedes, até onde se sabe, não vai sair do governo, ele vai continuar, ele vai permanecer até para ser um bastião ali também disso, porque se o Paulo Guedes sair pode acabar trazendo, inclusive, muitas consequências problemáticas também para o mercado. A minha grande dúvida é qual militar vai assumir o ministério, né? E aí a pergunta era essa, né? Como vocês avaliam tanto essa debandada quanto a questão do quer falar. Do Paulo Guedes e tudo mais. Diga lá, Morales. Desculpa, fica Felipe, à vontade. perdão, eu não queria te interromper no que você estava falando. Rapidamente, não é porque é importante. O presidente Jair Bolsonaro acabou de chegar no Ministério da Economia para se reunir com o Paulo Guedes. Os repórteres que fazem plantão lá na porta do Ministério foram convocados para entrar no prédio. Eles estão aguardando um pronunciamento a qualquer momento, ou seja, já foi confirmado que o presidente vai falar com a imprensa lá em Brasília. Só para dar esse recado que é importante. Tem que ficar, e vida que segue. Eu acho que isso é uma sinalização importante. Se ele convidou a imprensa para dentro, Paulo Guedes fica. Fica, Paulo Guedes não vai sair. Nem que seja para não fazer nada, mas não vai sair não. Não há chance para mim Paulo Guedes sair. 9h28. Sem muitas
muitas considerações a esse respeito? Eu acho que assim, se o Paulo Guedes, como ventilaram aí, né, alguns portais e tal, até chegaram a dar notícia da saída, e hoje é muito complicado isso, né, pessoal, porque às vezes deu a notícia, quantas vezes o Paulo Guedes já não foi demitido, né? Então é complicado, né, você tem que esperar aí um tempo. E o ponto aí eu acho que tem uma incerteza grande assim, Paulo Guedes fica aquela incerteza de, e quem assume, né? Porque vamos supor que saia Paulo Guedes e entre o Mansueto. Tudo bem, o mercado fala ok, tranquilo. Agora, sai Paulo Guedes, fica lá vácuo e de repente entra ou alguém que o mercado não conheça ou alguém que o mercado não goste. Então, essa incerteza que acaba indo para preço, né, dos ativos. Essa incerteza aí é mais complicada mesmo, viu, Gani? O Cabral, você falou, né, da questão do próprio secretário do Tesouro lá, o Fábio... esqueci o sobrenome Faria? dele. Não, do Tesouro, que acabou de sair. Tesouro, desculpa. Moraes, Funchal Bruno Funchal, né? Ele é o do Tesouro que não é do Tesouro, né? Orçamento e Tesouro. Ele é antigo ao Ministério do Planejamento. E os nomes que acabaram sendo ventilados aí, vocês acreditam que tenham alguma força? Não conheço ninguém. Não? Você pode repetir os nomes, por favor? Acho que só um é o Charida, né? O outro é Calado, Canado, Cavado, sei lá. Colnado, né? Colnado. Não tenho opinião tem, formada. Né? Pode ser altamente competente, mas não conheço. Não tenho opinião formada também. Não, tranquilo. E o que a gente vê também, porque a gente compara bastante a Bolsa Brasileira com as bolsas internacionais. E hoje é um dia em que as bolsas internacionais, principalmente as dos Estados Unidos, acabaram dando uma azedadinha ali depois da fala do Jerome Powell, né? O Jerome Powell falou um pouco mais cedo. Eu tenho até aqui uma aspa dele, né? Durante um evento, o Powell falou o seguinte, que a inflação não está moderada agora, mas bem acima da meta. Diz que os preços devem continuar elevados, inclusive no ano que vem. Reforçou que o Fed está pronto para iniciar o tapering já nas próximas reuniões. Né? Nos últimos dias o mercado tem aumentado a aposta dessa antecipação também da alta dos juros. E aí a minha questão é a seguinte, com o ambiente externo favorável, tranquilo, a Bolsa Brasileira acaba tendo algum tipo de soluço ali por conta do cenário interno. E quando o cenário externo também está um pouco prejudicado, isso também afeta a gente aqui, né? E aí, algumas pessoas falam que é tempestade perfeita, um problema generalizado, mas isso acaba prejudicando a gente também, né, Gani? Se os Estados Unidos, que são uma economia muito forte, muito poderosa, tem essa percepção de que a inflação não é transitória, ela pode se arrastar, inclusive, até o ano que vem, fazendo essa redução da compra de estímulos, né, e elevando taxa de juros, isso acaba refletindo por aqui também, né? Com certeza, né? É mais um fator, né? Então, além dos problemas internos que a gente já tem, quer dizer, a inflação alta, né? Agora toda a discussão acerca da questão fiscal, o cenário externo não ajudando, com uma inflação mais alta, uma desaceleração mais forte do que o esperado, e dado que o Brasil recebe muito investimento de fora, tem uma relação comercial muito forte, tanto com China quanto com os Estados Unidos, acaba também sendo mais um fator para este pessimismo. E, Cabral, como que você vê essa questão, essa relação, né, Brasil, bolsas exterior, como que você vê essa situação aí, inclusive nesse cenário todo aqui, que a gente já está vivendo interno e olhando para o exterior também, as coisas parecem... O mundo está ajudando e a gente não. Pô, Estados Unidos, máxima histórica. A S&P hoje intraday fez a máxima da história dele. Pô, se a gente tivesse feito pouquinho de trabalho de casa, a gente tava bem pra caramba, maluco. Pô, a gente criou emprego ano passado mais do que 19. Caged tá bombando. Quer dizer, a iniciativa privada tá ajudando, o governo tá fazendo droga. Porque, pô, só ver os números de Caged, tá bombando emprego, graças a Deus, tá bombando. Graças a Deus, graças ao auxílio emergencial e graças a Proname, Pronad, aquele lá que ajudou a pessoa jurídica, que deu branco agora.
Porra, mas no né? finalzinho, assim... Pô, fez 2 gols lindos, mete um gol contra e tá tomando pressão. E briga internamente, um jogador só com o outro e sai o Beck, que é o melhor da defesa. Pô, tá de brincadeira. Precisava disso, Brasília. De verdade, precisava. Pô, o trabalho que está sendo feito para recuperar emprego tá uma obra de arte. Mas precisava furar teto, precisava isso tudo, ano eleitoral, ano que vem. Não, acho que o mundo tá ajudando, a gente podia estar surfando muito essa alta. De verdade que podia. Mas estamos perdendo um bonde que dá ainda para voltar atrás? Claro que dá. Põe logo o número na mesa, pelo amor de Deus. Não espera dezembro passar LDO, não. Diz logo quanto é o rombo. E é interessante a gente fazer esse programa ao vivo aqui e trazendo as últimas notícias, porque a gente consegue perceber exatamente o movimento do mercado, né? Agora a gente está com uma perda, né, de 1,54, mas no começo do programa estava 2,60 e antes, né, no comecinho da manhã ali, chegou a 4%. E o que eu ia perguntar para vocês é o seguinte, a gente também viu esse movimento na alta do minério de ferro na China, no pregão de hoje, que acaba dando um pouquinho de fôlego aí para a Vale, que Vale subindo quase 2%, o Bradespar subindo também, siderúrgica e mineração subindo também, ou seja, se a gente não tivesse tido esse bom desempenho também do minério de ferro lá fora, talvez o tombo pudesse ser um pouquinho maior do que a gente está vendo agora, né? Fatalmente, com certeza. A Vale China está ajudou, ajudando, exatamente isso. E o lucro lá pagou os 80 milhões. E a tirou própria os campeões Suzano deu uma ajuda aí também com a alta do dólar, né? Suzano, Vale, Klabin, né? Klabin, né? O trio, vamos fazer jus, Comboio. né? O comboio das Comboio do estrelas, né? Das O comboio das Comboio estrelas. do tá Cogna, certo? Oi, Ibe e Cielo. Neymar, Mbappé e Messi, Cristiano Ronaldo. Não sabe nem. Já vi que não entende nada de futebol. Porque se entendesse de futebol, falava Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Como não entende nada de futebol, fala desse mulambo aí, né? Mas qual que você falou aí, ô Cabral? Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Mas esse aí é melhor que Sávio Romário Edmundo? Muito melhor. É? Porque o problema é que Sávio Romário Edmundo... Foi o maior fiasco aqui Não, dos três. foi né, um fiasco que era jogador cachaceiro demais, maluco. Imagina vocês unirem 3 pinga, que não é muito essa geração atual. Pode ver. Uzi Minas aqui subindo 1,55%. E entre as baixas aqui, GetNet 14,48%, Localweb 7,63%, Grupo Soma 6,11%, BR Mall 5,76%, Eco Rodovia 5,75% e Dux 5,71%. Pets caindo 5,32%, Eneva 5,21%, Gol 5,05%, Americanas SA 5,03%, BID 4 aqui caindo 4,54%, Ultrapar 4,51%, Lojas Americanas 4,41% e Braskem está caindo 4,39%. Deixa eu ver se eu consigo atualizar o dólar aqui, para mim que caiu aqui o número. Deixa eu ver, agora sim. Está subindo aqui 0,12%, R$ 5,67 são os números que eu tenho aqui nesse momento. O Cabral já está pronto aí? Cabral, como é que você está aí? Eu estou bem. Você está bem? Conta mais um pouco então. Posso? Vai lá. Então aqui, ó, para variar, a falta de liquidez no DI faz essa coisa ficar meio doida, né? Então pense aqui e aqui criando uma curvatura, tá? Então não tem esse chapéu de boiadeiro, sabe? Aquele chapéu que tem um buraco no meio. Não tem chapéu de boiadeiro, nem tem essa queda, tá? E qualquer coisa acima de 33, esquece. Essa ponta aqui não tem liquidez quase nada, tá? Então o que que mostra? Essa curva aqui, hoje é que dia? 22 de outubro. Então hoje é 22 de outubro, é amarela. A vermelha é a amarela é 22 de setembro. A vermelha é 22 de outubro. Olha como é que subiu, meu Deus. Vamos pegar aqui, ó. Para quem gosta de ações, tem que acompanhar muito o 24 e o 31. O 31 era 10,60. Ele agora, putz, não dá para ver aqui, eu tenho como abaixar?
ele agora está saindo a 12,23. Então ele saiu de 10,20, 10,40, 10,60, perdão, para 12,23 em um mês. O que quer dizer isso? Se subiu taxa de juros, cai o fluxo, o valor presente do esperado de uma empresa, cai a cotação da ação, independente de política, só pela precificação do ativo. Se você usar lá WACC, Gordon, o que você quiser usar, você vai usar juros em algum lugar. Tradicionalmente, juros de 10, a NTNB 2025, a dívida americana tem escolas de pensamento dentro do mundo do valuation. Então isso subiu. E uma coisa que está me deixando assim abismado é que se você pegar os juros, há um mês atrás, acima de 10%, só acontecia a partir de 2025. Então essa linha aqui é 10%, zoom. A partir de 2025 que chegava a 10%. Hoje nós estamos com 10% a partir de abril do ano que vem. Abril não, perdão, desculpa, a partir de junho. A memória mudou aqui. Então, você tinha um mês atrás qualquer juros acima de 10, 2025, janeiro 25. Agora nós estamos acima de 10 com junho do ano que vem, menos de um ano. Isso, eu fiz algum programa que eu fiz rapidinho com a Débora essa semana. Esse número era assim, era janeiro a março de 23. Isso já está recuando, quer dizer, a curva de juros está ficando mega inclinada. Isso é uma coisa horrorosa. Isso é desconfiança. Isso daqui é institucional, não tem PF aqui. Aqui é gringo, fundo de investimento e banco. Se essa curva está inclinando, a desconfiança está indo para a altura. Continuo dizendo, a droga já foi feita, já se vai estourar teto do gasto disfarçadamente via mudança de imposto. Mas põe número na mesa, pelo amor de Deus. Botar número na mesa, eu te digo que essa curva calma. Se vem para amarela rapidamente, eu não acredito, que a taxa é de um mês atrás. Mas ela dá uma respirada fácil. É só botar regras claras no ambiente de mercado. Então, resumindo, a curva de juros está estressada, está prevendo o aumento que eu falei e não decorei. Acho que foi em meio e 1, se eu não me engano. Fechando 10,5 juros de março para abril. Ok? Então é isso, meu povo. Ô Cabral, o Gani vai comentar, falar um pouquinho sobre isso aí? Não, daí mesmo, daqui mesmo. Daí tá mesmo. ótimo. Gani fala, você volta pro lugar e valeu, hein, Cabral? Essa esticada aí que o Cabral trouxe, né, relacionada tanto com o aumento da expectativa inflacionária e agora com o aumento do prêmio de risco fiscal, né, prêmio de risco, e lembrando que o risco fiscal ele tem duplo efeito. Ele penaliza a curva de juros, sobe, né, faz a curva abrir por conta da incerteza fiscal, pelo canal do risco, mas também pelo canal da inflação. Por quê? Porque num ambiente fiscal ruim, a política monetária perde eficácia. Então, significa que o Banco Central vai ter que subir ainda mais os juros para compensar a parte fiscal. É aquilo que a gente chama de dominância fiscal. Muito bem, e isso esticou muito as curvas de juros, né? Claro que tem taxas muito altas agora para investir no Tesouro Direto. Se a gente pegar os juros mais longo, quase batendo 13%, né? Vamos lembrar que há não muito tempo, em 2016, os juros pré-fixados estavam em 16%. Quando esses juros caiu de 16% para aproximadamente 8%, 9% ao ano, era o vencimento 2023. Então a gente está falando de 7 anos. Quando isso caiu em apenas 2 anos, 2016 para 2018, o que aconteceu? Isso possibilitou aí um ganho turbinado muito grande na renda fixa, né? Por conta da marcação a mercado. Então, eu entrei a 16, a taxa do mercado foi para 8, 9, meu papel está dando muito mais que o mercado, essa é a intuição da coisa, preço do papel foi lá para cima e isso possibilitou um ganho de 90% em 2 anos, nada mal. A pergunta é, para quem vai investir agora na renda fixa, você tem 2 tipos de pensamento. A taxa está atrativa, ok, para eu carregar até o vencimento. Esse é um tipo de pensamento. Historicamente está atrativa. Segundo pensamento, estou querendo
ter uma espécie de trade na renda fixa, um ganho turbinado. Então eu posso, de acordo com minhas premissas, entender que em algum momento essa situação vai melhorar, a questão fiscal vai ser resolvida e essas taxas voltarão a recuar, né? De um patamar aí de 12%, quase 13%, vão voltar lá para casa dos seus 6%, 7%. Isso vai possibilitar um ganho turbinado. Não estou falando que isso vai acontecer, mas abre uma oportunidade de um ganho turbinado na renda fixa, desde que isso aconteça, e claro, se você agir dessa maneira, se você acreditar que isso vai acontecer. É isso. Maravilha, Alan Gani e Alexandre Cabral. Eu queria aproveitar essa questão que a gente está falando de curva de juros, porque é o seguinte, semana que vem a gente tem a decisão do Copom sobre a política monetária, sobre taxa de juros e etc. Mas o mercado já está precificando, entendendo que o Banco Central ele vai aumentar os juros em 150 bases. Né? Eu estava lendo hoje que está 70-30 lá para 150 contra 125. Aí eu queria saber, nesse cenário todo, com curva de juros mais aberta, como que vai ser essa questão da taxa de juros, como que vai ser a reprecificação, de repente, de inflação, como que vai ser a reprecificação dos ativos, revisão de PIB, porque o Cabral falou, o CAGED está vindo muito bem, graças a Deus, criando emprego, as coisas andando, mas a gente tem uma revisão para baixo de PIB. Como que vai ficar todo esse cenário de reprecificação de ativos e indicadores, na opinião de vocês, aí, principalmente diante da próxima semana? Eu acho que o Focus vem, porque o Focus está sendo montado ontem e hoje, né? Tá. Então, provavelmente o Focus vai vir em tudo ruim. Provavelmente vai vir PIB diminuindo, inflação subindo e Selic dormindo. O problema é o seguinte, é que não existe um Selic separado, né? Final de ano. Como a crença do mercado é que sobe no começo de 22 e cai, você não consegue ver a expectativa do mercado dessa alta. Devia ter um Focus abril, vai. O que você acha que vai estar juros dia 1º de abril? Porque quando você vê as duas datas, você vê coisa solta. Você não vê a meiuca aqui do negócio. Que a crença do mercado é subir e cair, dos economistas. Na curva de juros, não, é subir e ficar. Então, para mim, PIB vem pior, dólar vem pior e inflação vem pior. Meta Selic rola esse mistério devido ao modelo como ele é mostrado no Focus, tá? Eu não consigo te dizer que se vai vir melhor ou pior devido ao modelo que é final do ano, ele não pega a meiuca. Isso aí que você falou em abril, seria aquele fim do ciclo? Muita gente está falando que é na reunião de março, já, né? Na reunião de março, que a gente enxerga isso no DI abril, que é na reunião de 15 e 16 de março. Como ele mostra 31 de dezembro e 31, você não enxerga o que acontece entre 16 de março e 30 de dezembro. Só fotografia de 31. Então, se tivesse um Focus, o que você acha que a meta Selic para 1º de abril, provavelmente aí a gente ia ter uma alta aí nessa curva. E eu não duvido nada do pessoal subir 22 da meta Selic. Mas para mim, PIB, inflação e dólar vai vir pior. Meta Selic eu tenho dúvida devido ao modelo, tá? Aliás, a gente, né, eu falava bastante aqui, esse dólar do Focus tá errado. 5,25? Eu ria daquele 5,20, 5,25. Tá aí. Tá errado. Tá precificado errado. Então vai lá, todo mundo vai botando, né? O outro botou 5,20. Eu acho que vai ficar nesse patamar. Só o dólar agora 5,66. Né? Depois de chegar em 5,75. Mas sem BC, só notícia, hein? Sem BC, só notícia. Pois é. É o que a gente estava falando ontem, né? O Banco Central não intervindo tanto assim, por conta de que semana que vem tem reunião do Copom e talvez algum tipo de movimentação possa ser colocada na semana que vem. Mas nesse fim de ciclo, vocês acham que já passou de 10, então? Já passou de 10, a Selic no fim do ciclo já chega... Tem gente falando quase 11%. Eu vi hoje se não me engano, era Genial falando 11% no fim do ciclo. É bem elevado, né? Se for pensar essa questão. E aí o que me leva também a uma pergunta, né? Porque
muitas pessoas hoje em dia, né, vendo toda a repercussão que está acontecendo, falam assim, mas o Banco Central errou em deixar o juro baixo por tanto tempo, o Banco Central errou em não fazer uma aceleração um pouco mais rápida, enfim, é difícil fazer uma avaliação depois que as coisas acontecem, no meio do olho do furacão. Eu lá atrás achava que juros a 2 era suicídio. Tá. Lá atrás, eu falei, você pode ver vários 710 de meus de abril e maio. O das Neves deve estar aqui, eu sempre assisti meu 710. Eu sempre achei jogar para 2 loucura. A gente não tem estrutura econômica para jogar para 2. Notícia boa, o que o 2 deu certo? 2 deu certo, dívida despencou, a captação da dívida. No momento, 2 deu certo, ajudou a incentivar a economia. Mas eu acho que o que a gente pode estar pagando hoje do 2 é muito grande. Eu não teria jogado juros a 2 de verdade. Boa. E não é agora a obra pronta, não. Eu falava isso lá atrás. Sim, sim. Só pra gente falar, o Jason, ele conseguiu conectar aqui com a gente, o Jason Vieira. Davi deve ter deixado ele de castigo. Lá da Infinity Asset, já pode trazer os 4 na Davi tela. Davi deve ter deixado ele de castigo, mano. Aí ferrou, rapaz. Jason, ótima tarde pra você. Bem-vindo mais uma vez aqui ao BMC Market. Prazer falar contigo. Prazer, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Bom, Cabral, seu convidado, faça as honras, pode fazer as perguntas que você quiser. A gente tem algumas aqui, mas manda ver, Cabral. O Samurai, que a foto dele no WhatsApp tá ele lá de samurai. Deve ser aquela foto que ele põe só a cabeça, assim, sabe? E a roupa de samurai. E aí? O que tá achando de tudo? Você acha que o mercado acalma quando tiver o número na mesa? E quando vamos ter esse número na mesa? Primeira coisa, aquela foto não é só a cabeça, aquela foto é tudo. Ah, tá elegante, hein? Só para deixar bem claro. E mais uma coisa importante é que, primeiro, eu ouvi um pouco vocês falando aí, até o pessoal comentando que absurdo 2%. Eu faço parte de um grupo no FinTwitch que se chama Juventude Pro Cautela. A gente está falando disso do ano passado. Nós estamos falando isso, nós tomamos porrada do ano passado inteiro, dizendo que o Banco Central estava chegando, fazendo um ciclo absurdo, ele ia se descolar dos pares internacionais, ele ia gerar uma inflação acumulada, ia transformar o real numa das piores moedas, e assim, infelizmente não foi nada que não tenha sido dito. Cansamos de falar isso, falamos isso bastante no ano passado. Agora fica também a perspectiva para a próxima reunião do Copom. E aí na próxima reunião do Copom, obviamente, vai começar a galera chicken little, ou seja, o povo todo desesperado, louco por conta do noticioso de curto prazo. A sinalização fiscal ela é muito ruim, mas o fiscal ainda não está ruim. Nós não sabemos o que vai ficar ruim no fiscal, nós não sabemos o tamanho disso tudo. E aí já começa o ensejo de 150, 125 basis points na próxima semana, contrariando inclusive as últimas posições do próprio Banco Central em relação ao ritmo de elevação de juros. Ou seja, é o mercado operando com o fígado muito, de novo, mais uma vez, e não operando com o cérebro. E aí, Cabral? Vamos lá, vamos rodar, pô. Cada um pergunta. Vai, Gani. Meu caro, boa rodar. tarde, prazer falar contigo novamente, né? O que seria, pensando em governo agora, né, a melhor solução para amenizar aí essa crise agora? Eu acho que o problema é timing, porque a melhor solução seria, no passado recente, ter apoiado as reformas restrita, ele teria gerado menos impacto em termos de câmbio e teria dirimido boa parte do impacto em termos cambiais. E aí ele teria dirimido o impacto na inflação. E aí ele teria um problema muito menor hoje em dia para tentar buscar recursos extras para poder estar trabalhando num programa desse tipo. E isso é tudo reformas. Deveria estar apoiando a reforma tributária, principalmente aquela que está no Senado, deveria estar apoiando a reforma administrativa, principalmente. O Lira já reclamou que o governo abandonou a reforma administrativa. Ou seja, a questão agora está um pouco complicada, porque agora virou uma questão de timing. O governo, o que ele deveria fazer agora? Ele deveria tentar correr atrás das reformas, deveria tentando correr atrás das reformas, deveria dar um sinal fiscal melhor, não ficar nessa de romper teto. Nós entendemos a nobilidade da questão de se fornecer
um pouco de recurso para as pessoas que estão passando fome, que estão com problema agora, mas isso precisa ser feito de uma maneira responsável. Ou seja, fazer isso com a cara que está tendo agora, que a cara é de que eu preciso fazer isso para tentar ganhar a eleição, não é bom. Ô Jason, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente estava falando aqui, né, sobre a questão do dólar, sobre a questão também da semana que vem da reunião do Copom. Como que você acha que vai ser essa reunião na semana que vem? Quais são os pontos-chave que devem ser levados em consideração, principalmente nesse cenário, né? O Cabral tinha falado que o Focus da segunda-feira vai vir um pouco diferente ali, porque ele deve estar sendo coletadas informações agora, né? Ontem, hoje, no meio desse turbilhão de coisas que a gente está passando. Agora, na semana que vem, durante a reunião do próprio Comitê de Política Monetária, como que você avalia que vai ser essa discussão? O que está na sua cabeça aí de projeção para a semana que vem? Reforçando que uma das dúvidas do BC era o fiscal, né, Jason, quer dizer, desculpa. Uma das dúvidas era o fiscal, né? Então, mas o fiscal continua na dúvida, e eu acho que esse é o grande ponto. Nós sabemos que essa reação do mercado que nós temos agora falando especificamente a reação do mercado, ela, eu não sei se a pessoa fala é exagerada, talvez não, a perspectiva é ruim. Mas, de novo, nós estamos falando da perspectiva, e o mercado ele reage mais rápido do que nós economistas, deveríamos agir. E aí que eu acho que tem que se fazer uma diferenciação do que é a reação do mercado, que nós entendemos os prêmios nas curvas de juros, nós entendemos efetivamente o câmbio e o que isso gera, porque o mercado ele reage ao noticioso de curto prazo e aquilo do cenário muito ruim, mas nós, analistas, deveríamos ter o sangue um pouco mais frio do que isso. Nós deveríamos pensar de maneira... senão não precisaríamos, senão eu paro de fazer meu trabalho de economista e começo a operar. É o que se precisaria diferenciar das coisas. E é aí que eu acho que é o erro que tem sido cometido. Uma parcela fazer uma meia-culpa dos meus colegas, uma parcela dos meus colegas simplesmente está falando com o fígado. E aí a gente precisa observar. Primeiro, o Banco Central já reforçou algumas vezes de que ele não vai seguir oscilações de curto prazo, de que vai seguir movimentações de curto prazo e de que ele não vai reagir a eventos disruptivos assim. Eu ainda acredito que ele vai manter o que ele prometeu em termos de ciclo, porque senão ele vai emitir um sinal muito parecido com o do mercado, coisa que ele fez muito recentemente. Até a penúltima reunião, quando ele veio e deu, vamos dizer, o cavalo de pau, mini cavalo de pau, mas isso foi na comunicação do Campos Neto durante aqueles eventos extra-bancos centrais, que na minha opinião, eu acho que hoje em dia o Banco Central fala demais fora do escopo do Banco Central. Eu achava ótimo quando a gente tinha reuniões do Banco Central, que o Banco Central olhava para a nossa cara assim, está na ata, está no comunicado. E deixava claro que ali era o sistema de comunicação deles. Mas ali eles deixaram claros que se precisar estender o ciclo, a ponta final do ciclo, eles estenderão. Mas mesmo que haja uma pequena distensão em relação ao curto prazo. E aí não, mas o mercado já começa a colocar essas perspectivas muito negativas que nós temos agora em relação ao noticioso. E de repente o Banco Central pode cometer um erro. Eu, agora assim, para dizer o que eu acho que o Banco Central deveria fazer, são duas coisas diferentes. Entre o que eu acho que o Banco Central vai fazer, eu acho que ele vai manter o ciclo no ritmo que ele vai falar, que ele já falou, vai sinalizar alguma coisa no sentido de que se houver realmente a piora fiscal, conforme está se preconizando pelo noticioso de curto prazo, ele pode ter que tomar uma atitude mais severa em relação ao que está acontecendo em termos de política monetária. Eu acho que é o que ele vai colocar. O que ele deveria fazer, ele deveria dar uma lapada nesse mercado de uma vez, meter agora 200 no próximo, e depois, se precisar, ele retorna na mesma velocidade, que é para dar o sinal de que existe uma preocupação pesada. Mas os bancos centrais no Brasil não têm costume de tomar esse tipo de atitude. Nós não fazemos como o Banco Central da Turquia, por exemplo, faz, que toma rompantes de muito mais que 100 basis points. 100 basis points é uma coisa inédita no Brasil, 125 e tal. Agora, tomar uma atitude e sinalizar para dar uma prensa no mercado, isso ainda não vemos. O Banco Central poderia tomar essa atitude? Seria interessante. De repente ele já dá uma lapada de uma vez, já mostrar para o mercado que veio, já dá um alívio no câmbio, que isso daí é o alívio da inflação também, e aí efetivamente facilitaria o seu trabalho, inclusive para voltar à taxa.
Ô Jason, acho que é importante você explicar aí para a nossa audiência, né? Por que a piora do lado fiscal resultaria num aumento da Selic no curto prazo? Poderia aumentar nesse, né? Você tentar explicar aí para o pessoal que nos acompanha. Se nós pegarmos pela teoria básica macroeconômica, a primeira coisa é que quando você tem uma piora fiscal, significa que o governo está disposto a colocar mais dinheiro em circulação. Esse é o princípio básico do que se chamaria de inflação, ou seja, você perde o valor da moeda ao aumentar a oferta da moeda, né? Mas o segundo fator, efetivamente, é a perspectiva de que o governo não consegue se financiar somente através da arrecadação. E aí, não conseguindo se financiar através da arrecadação, ele gera um problema e aí precisa se financiar através de juros, ou seja, ele emitir juros mais atrativos para o mercado poder fazer este financiamento. E, aliás, o Bolsonaro está falando agora. Vamos assistir. Vamos lá. Pois é, a gente tem aí... Vamos assistir junto, Jason, depois a gente... Pessoal do Twitter, me ajuda aí, coloca o Bolsonaro e o Guedes aí para falar. Não desliga não, meu amigo, depois a gente repercute, vamos assistir. Vamos lá. Eles estão lá no Ministério da Economia falando sobre toda essa questão. Acho que o Jason apareceu. Vamos lá, vamos assistir junto. Pessoal do Twitter, me ajuda aí, vamos colocar no ar. Não tem? Tá sim, Bolsonaro já tá falando. Já tá falando, é que eu tô ouvindo. Tô achando a voz dele lá pelo Jason. Tá sim. É lá no Jason, então, Tá sim, então coloca aí, vamos colocar aí, pessoal, me ajuda aí, coloca... Não tem? Então vamos ouvir do Jason. Na TV Brasil não começou. O Bolsonaro tá falando Ministério aqui. da Economia. Tá falando que Bolsonaro falou que é de praxe de vez em quando visita o Paulo Guedes. Diz que entende as aflições que o governo passa. Vem Ministério da Economia. Diz que o presidente Jair Bolsonaro diz que entende muito bem, tem confiança absoluta no ministro da Economia, Paulo Guedes, que, em parte, a pandemia ainda é uma grande interrogação, porque muitas medidas tomadas no ano passado acabaram abalando a economia com aquela política do fica em casa, essas palavras do presidente Jair Bolsonaro. Diz que o governo brasileiro atendeu aos mais necessitados, conhecidos aí como invisíveis, distribuindo uma série de benefícios, inclusive o auxílio emergencial chegou rapidamente a muitas pessoas. Diz que terminou o ano de 2020 com mais pessoas com carteira assinada do que aconteceu em 2019. O presidente Jair Bolsonaro disse que a economia voltou em V, mas ainda tem um legado da política do fica em casa, ou seja, colocando ali a conta também na conta, né, de governadores e prefeitos que tinham essa, como diz o Bolsonaro, a política do fica em casa, a economia a gente vê depois. O presidente Jair Bolsonaro repete que o Brasil é um dos países que menos acabou sofrendo durante toda essa pandemia, porque tem muita gente passando necessidade com problemas, e isso, claro, como a gente sempre discute aqui, acabou agravando a inflação, embora a gente saiba que essa questão da inflação não necessariamente só no Brasil, mas é um temor mundial, um reflexo mundial do excesso de liquidez que a gente viu na economia. Tá? Bolsonaro diz que se prevê a possibilidade do Brasil crescer 5% nesse ano. Tá? Diz que vê o valor do Bolsa Família como insuficiente para o mínimo. O presidente Jair Bolsonaro disse também que vinha estudando há meses essa questão da troca do Bolsa Família pelo Auxílio Brasil, inclusive com uma elevação do valor. A gente lembra que o presidente Jair Bolsonaro vem falando há vários meses sobre um possível reajuste, né, nesse programa de transferência de renda, o Auxílio Brasil. Então, ele já chegou a falar R$200, R$300, que ia aumentar 50% pelo menos ali do benefício, e agora estão falando nos R$400, que foi a base de todo esse imbróglio aí que a gente viu acontecer nessa semana. Fica no teto, sai do teto, são os próprios R$400. Diz que o valor tinha sido decidido que esse valor tem responsabilidade e que não vai fazer nenhum tipo de aventura para poder chegar nesse valor. Bolsonaro diz, não queremos colocar em risco nada no tocante à economia. Não queremos colocar em risco nada.
Bolsonaro falou ainda sobre a Petrobras, que não quer colocar que tudo que acontece e não seja bom, a responsabilidade sim é do presidente. Fui avisado que agora a gente tem o presidente Jair Bolsonaro falando aqui. Vamos vê-lo então. Nós entendemos que a economia está ajustada, não existe solavanco, não existe nenhum descompromisso da nossa parte. Queremos o bem do Brasil e esse é o nosso objetivo. Quero passar a palavra ao ministro Paulo Guedes. Eu digo sempre que qualquer notícia tem informação, sinal e tem barulho. Tem informação, tem sinal e tem barulho. E nós tivemos muito barulho. Eu quero dar um esclarecimento importante, porque nós tínhamos um plano de fazer justamente dentro do teto um Bolsa Família, que seria em torno de 300, e ao mesmo tempo um imposto de renda que daria a fonte. Então você tem o espaço fiscal para fazer o Bolsa Família e tinha a fonte que seria imposto de renda. De repente, vocês sabem, chegou o que eu chamei de um meteoro. Nós temos limites de gastos e de repente um outro poder independente nos pediu para pagar muito mais do que estava previsto. Nós tínhamos que tomar uma decisão, o presidente tomou a decisão correta. Nós vamos simplesmente inviabilizar os programas sociais? Não. Nós temos que conversar com o Supremo, temos que conversar com o Congresso e elaboramos. O presidente Arthur Lira, o presidente Pacheco, o Executivo, ouvindo o ministro do Supremo, elaboramos o que seria uma PEC dos precatórios. Essa PEC dos precatórios, na verdade, é o seguinte: todos os brasileiros, todos os pequenininhos que têm causas, recebem o seu dinheiro. Pensão alimentar, todo mundo recebe. Agora, os maiores, normalmente tem bancos, advogados envolvidos no tratamento desses precatórios. Nós desenhamos uma PEC que é transformadora, porque de um lado ela permite a expansão do nosso programa social e de outro lado ela vira uma ferramenta para acelerar a transformação do Estado brasileiro. Então, em vez de você ficar esperando para receber o dinheiro, você pode participar de uma compra de um campo de petróleo, você pode participar de uma compra de imóveis, você pode ajudar o Brasil a desinvestir nas atividades onde ele não está mais tendo grande eficácia social, justamente para ele deslocar o dinheiro para reduzir a pobreza, para remover as desigualdades sociais, para dar oportunidade de emprego, para dar oportunidade de educação. Então, nós já tínhamos um Bolsa Família pronto quando fomos atingidos pelo meteoro. Trabalhamos essa PEC dos precatórios para abrir essa oportunidade de novo. Justamente para abrir essa oportunidade. Mas como o imposto de renda não avançou no Senado, foi aprovado na Câmara, mas como ele não avançou no Senado, nós perdemos a fonte. Nós perdemos a fonte, nós não tínhamos o dinheiro para pagar mais aqueles 300. A desvantagem é que perdemos a fonte. Mas o presidente chamou atenção. E aí ele chamou a atenção da equipe toda, e equipe que eu digo não é a economia só, toda a equipe de ministros, e disse: olha, eu estou sem essa fonte para fazer um programa permanente, mas nós não podemos ajudar, não pode ser um programa temporário, inclusive pode ser um pouco acima, porque já que 50% da inflação no mundo inteiro foi comida e energia, a comida está mais cara, a energia está mais cara, o gás de cozinha, nós não podemos deixar os mais frágeis desprotegidos. Então nós criamos um conceito, o presidente disse o seguinte: vamos dar R$400 pelo menos para cada família. Então vamos ampliar a base de 14 milhões para 17 milhões de famílias e vamos ampliar o valor de 179 para R$400. Isso é mais de 100% de aumento, ou seja, estendendo um olhar para os mais frágeis e desprotegidos, vamos pagar mais. Mas eu dizia que nós só tínhamos espaço no teto para 300. Então, naturalmente, você criou um problema. Qual é o problema? Por um lado, você quer ajudar os mais frágeis. E é natural, e a ala política, e isso é que eu acho que criou todo esse barulho. Enquanto eu estava lá fora, fui representar o Brasil lá fora, onde nós estamos muito bem avaliados, porque o Brasil caiu menos,
voltou mais rápido e está crescendo mais do que a média dos avançados, a zona do euro, a América Latina. Então, enquanto todo mundo lá fora está vendo o resultado, um avanço do Brasil, vacinou 90% da população, a pandemia está sendo abatida pelo avanço da nossa situação sanitária. Quando o Brasil tem tudo para retomar o crescimento, 500 bilhões de investimentos já contratados, meio trilhão já contratados para os próximos anos, o Brasil vai crescer mais do que as previsões para o ano que vem. O Brasil vai crescer bem mais do que as previsões estão sendo feitas. Mas enquanto eu estou fazendo isso lá fora, naturalmente a política começa a sacudir. E o dinheiro dos mais frágeis? Nós estamos sem imposto de renda. Se estamos sem imposto de renda, nós vamos precisar tirar dinheiro de algum lugar. E se for 400? Bom, mas aí fura o teto. Aí começa aquele balança e começa a barulheira. E aí começa uma aparente briga entre a ala política e a ala econômica. Evidente que um governo, e essa é a dificuldade do presidente, e ao mesmo tempo o mérito de um bom presidente, é saber pesar as duas coisas. Então tem uma ala política que pede, vão dar um auxílio de 500, 600, 700. E tem uma ala econômica que fala, olha, só temos até 300. O teto é só até 300. Ora, deve haver uma linha do meio entre essa austeridade financeira, de um lado, esse compromisso com as futuras gerações. O Brasil fez isso o tempo inteiro. O Brasil, não faltou dinheiro para a saúde, mas o Brasil é o país que menos cresceu a dívida, combateu com maior eficácia. Gastou bastante, gastou o dobro dos emergentes, 10% acima da média dos avançados, mas a dívida não subiu tanto, porque nós soubemos combater isso, desinvestindo em outras áreas para ajudar o social. Então o presidente traçou a linha, falou, olha, vamos até 400. Não são os 600 que a ala econômica, que a ala política pode querer ter, mas também nós precisamos arrumar um dinheiro extra aí. E aí tem uma sutileza que é o seguinte, como não há uma fonte permanente era os 300, é o que cabe dentro do teto. Mas como não há essa fonte permanente, porque o imposto de renda não andou, ele impulsou no Senado, como ele não andou, o governo não podia ficar parado. O presidente tem que dizer, olha, eu não vou deixar de assistir os mais frágeis, vai acabar o auxílio emergencial, como é que nós vamos ficar? Nós precisamos da solução. Como a solução tecnicamente correta não funcionou e a situação dos mais frágeis piorou, porque a inflação, como disse o presidente, comida subiu, energia subiu, nós vamos ter que gastar um pouco mais. E aí começamos a construir isso juntos. Inclusive, os dois, os nossos secretários que pediram para sair, eles saíram, é natural. O jovem é secretário do Tesouro, está tomando conta lá do Tesouro, o outro é secretário da Fazenda, tomando conta da Fazenda. Eles querem que fique no 300, que fique dentro do teto. A ala política, naturalmente, olhando para fragilidades dos mais vulneráveis, diz, olha, nós precisamos gastar um pouco mais. Deve haver uma linha de equilíbrio aí. E é isso que estava sendo discutido e é isso que entrou na PEC do precatório. Entrou o seguinte, olha, vamos, então, botar os 400, mas aí precisamos para esse olhar. Como é que nós vamos atender? Porque ninguém vai questionar esses R$400 para os mais frágeis. Subiu o preço da comida, subiu o preço do gás de cozinha. Então, a equipe econômica estava numa ponta, os gastos vieram de 26% do PIB para 19,5%, e de 19,5% iam cair para 17,5% o ano que vem. Nota 10 do ponto de vista técnico de capacidade de ajuste, mas talvez nota 5 em política, ou nota 4 em política, porque não está atendendo os mais vulneráveis. Aí você vai para a turma da política, bota 600, bota 700, nota 10 na política, mas nota 4, nota 3 na economia, desorganiza a economia, fura o teto, começa uma confusão. Então, essa era a grande discussão que estava havendo, e isso virou, por falta de comunicação, um colapso de comunicação nosso mesmo, nosso. A economia, com a ala política, nosso, do lado de cá. E de uma certa falta de boa vontade e tolerância conosco. Nosso governo é um governo que tem sofrido disso. Então, o resultado, isso virou uma guerra intestina, que está todo mundo brigando com todo mundo quer sair, etc. Nós entendemos os mais jovens que dizem, olha, a linha é aqui, não pode furar o teto. Nós entendemos a política que diz o seguinte, olha,
O teto é um símbolo de austeridade, é um símbolo de compromisso com as gerações futuras. Mas nós não vamos deixar milhões de pessoas passarem fome para tirar 10 em política fiscal e tirar 0 em assistência aos mais frágeis. Como nós temos que manter a nossa trajetória de consolidação fiscal, o que nós estamos fazendo? Gastamos 26,5 durante a crise, 19,5 esse ano, e em vez de 17,5 o ano que vem, tirar 10 em fiscal e 0 em preocupação social, deixa gastar um pouco mais, e aí eu falava, um pouco mais de 30 bilhões para atender tudo isso. Também, se for o caso, o Brasil roda em cima do modal rodoviário. Não é subsidiar gasolina, diesel para todos os brasileiros, quando nós justamente estamos indo em direção a uma economia verde e digital no futuro. Não é subsidiar o uso de poluentes, é subsidiar quem carrega a comida, quem trouxe a comida para atender supermercados durante a crise. O Brasil roda em cima disso aí. Então, se for um número, e nós estamos falando de um número pouco mais de 3 bilhões de reais. Pouco mais de 3 bilhões de reais para ajudar os caminhoneiros a fazer a comida chegar, apesar de subir o custo de transporte. E mais uns 30 bilhões para fazer o Auxílio Brasil atender a 16 milhões de famílias, com um conceito que já no início da campanha política o presidente tinha, nós defendíamos uma renda básica, um conceito de renda básica, justamente de proteção social. E o presidente virou e falou assim, olha, nenhuma família brasileira pode ficar desatendida, ninguém pode receber menos de R$400. Esse programa é que custa esses 30 bilhões adicionais. E aí o que aconteceu? Os próprios jovens da nossa equipe que acabaram saindo foram os negociadores. Eles negociaram aí 1 semana, 2 semanas. A PEC dos precatórios nasceu lá na casa do presidente do Senado. Conversávamos também com os ministros do Supremo. Nasceu na casa do presidente do Senado, presidente da Câmara. Eu estava lá, conversamos sobre isso, como é que faríamos isso, como atender os mais frágeis para abrir esse espaço. E essa abertura de espaço, na verdade, é simplesmente retomar o que a gente já ia fazer antes. Nós íamos dar o dinheiro para a Bolsa, de repente caiu o meteoro, que era o precatório, fazer a PEC do precatório é devolver o dinheiro para o espaço fiscal para a área social. Fizemos isso, quando o presidente pediu para atender R$100 a mais, 400 em vez de 300, fomos buscar então esse espaço extra. Ora, do ponto de vista fiscal, não altera os fundamentos fiscais da economia brasileira. Não abala os fundamentos fiscais. Os fundamentos são sólidos. A despesa do governo era 19,5 quando nós chegamos aqui, ela foi a 26,5 durante a pandemia, já voltou para 19,5 e em vez de acabar o governo com 17,5, que parece apertado demais em relação aos impactos socioeconômicos que a pandemia deixou, todo mundo está dizendo que o povo está tendo dificuldade para comer, está tendo dificuldade para comprar o gás de cozinha. Nós vamos ajudar os brasileiros. Nós vamos ajudar esses 17 milhões de famílias e reduzir o ritmo do ajuste fiscal. Então, em vez de cair de 19,5 para 17,5, cai para 18,5. O déficit, em vez de ser praticamente zerado ano que vem, porque ele veio de 10,5% para 2,5%, e o ano que vem ele podia chegar a quase zero. Então, que seja um déficit de 1%, que seja um déficit de 1,5%, não faz mal. Nós preferimos tirar 8 em fiscal, em vez de tirar 10, e atender os mais frágeis. Então, essa posição de equilíbrio que o presidente pede é completamente compreensível, porque ele fica pressionado dos dois lados. A equipe econômica fala, tem que ser no teto, tem que ser o teto, tem que ser o teto, não pode furar o teto. E a política diz o seguinte, tem que atender os mais frágeis, tem que dar o dinheiro para os mais vulneráveis. E cabe ao presidente traçar a linha, ele traçou a linha 400. Vai. Ou, foi o que eu disse, foi muito mal interpretado, porque eu estava falando a verdade. Ou vai ter uma licença para gastar um pouco mais com esses R$100, porque só cabia no teto 300, se for 400, é uma licença para gastar um pouco mais. Não há nenhuma mudança no arcabouço fiscal.
poderia ter sido feito exatamente dentro das regras atuais, apenas dizendo o seguinte: preciso de uma licença para gastar mais 30 bilhões, porque em vez de 300, que eu cabia no teto, vão ser 400. Só isso. Basta isso. A economia brasileira é forte, vigorosa o suficiente, está fazendo um ajuste forte o suficiente para segurar isso. Eu seguro isso. Eu não tenho problema com isso. Eu posso tirar 8 em fiscal, tirar 7 em fiscal. Ninguém fez o que nós fizemos. Nenhum governo saiu com menos do que entrou, gastando menos do que entrou. Nós fizemos isso. E aí um presidente tem 60 milhões de votos. Diz, olha, eu preciso atender caminhoneiro que transportou o Brasil durante a crise, botou comida na casa de todo mundo, e eu preciso atender os mais frágeis. 17 milhões de frágeis que precisam da nossa ajuda. Dá para arrumar alguma coisa aí? Claro que dá. Claro que dá, mantendo a responsabilidade fiscal. Bom, até aí íamos todos juntos, inclusive a nossa equipe estava negociando isso. Os 2 demissionários, porque saíram 4, porque 2 são adjuntos, né? Quando sai o titular, sai o adjunto. Mas os 2 que saíram são jovens, técnicos, trabalhadores, sérios, boas pessoas, imbuídas do trabalho dele. Meu trabalho no Tesouro é trancar aqui e não sai dinheiro nenhum. Mas nem para os mais frágeis, estão passando a fome, não sai dinheiro nenhum. Ora, cabe justamente ao presidente, politicamente, dizer, olha, é preciso atender isso, e eu tenho que tomar a responsabilidade por dizer o seguinte, olha, até aqui dá para levar. Agora, se for para 500, 600, 700, esquece. Aí não dá mesmo, e nós vamos desorganizar a economia brasileira. Então, há coisas que podem ser atendidas, há um limite, é difícil, é um equilíbrio difícil, cabe ao presidente justamente fazer essa arbitragem, e cabe a mim fazer a avaliação de até onde pode ir. Então, eu pediria muito que fosse aprovada a PEC do precatório, porque é ela que dá o espaço para essa ação fiscal. Ah, mas vocês estão ampliando, querem fazer um programa eleitoreiro? Não. Seria feito esse programa de qualquer jeito, o que aconteceu foi justamente um inesperado, que foi o meteoro dos precatórios. E nós tratamos com a maior responsabilidade possível. Em vez de resolver só o nosso problema para o ano que vem, se fosse eleitoreiro, eu resolvia só o problema do ano que vem. Nós resolvemos um problema para o futuro. Toda a trajetória futura está equacionada. Agora, qualquer despesa que o judiciário mandar para o executivo, porque o legislativo diz, olha, você não pode gastar. Aí vem o judiciário e fala, olha, mas você tem que pagar 90 bilhões, 100 bilhões, 150 bilhões. Como é que eu posso? Os comandos são conflitantes. Se eu obedecer um, eu desobedeço o outro. Então, agora não. Agora nós criamos essa trajetória e com previsibilidade para os gastos que venham do setor judiciário. Então, nós estamos fazendo a coisa com a maior responsabilidade possível, com a maior transparência. Portanto, que eu disse, falei, olha, ou vamos fazer um extrateto de 30, ou teremos que fazer alguma outra mudança. Eu ouvi dizer, não veio da economia, justamente dessas interações com gente da Câmara, me disseram também que poderia ter sido até o AGU, o nosso Bruno Bianco, que trabalhou conosco, que alguém formulou a ideia de fazer uma antecipação de 2026 para agora. Que é uma ideia interessante, embora seja vista como oportunidade política, etc. A verdade é que nós perdemos, com a alta da inflação, nós perdemos uns 30 ou 40 bilhões por essa falta de sincronicidade entre as despesas e o teto. O teto é julho a julho e a despesa é dezembro a dezembro. Nós perdemos 30 ou 40 bilhões que eram nossos. Então, fazendo a atualização do teto de gastos, nós simplesmente recuperamos isso. Mas isso não é despesa adicional, não. Gasta um pouco mais agora, mas um pouco menos no ano seguinte. E na verdade, o que acontece? É uma sincronização do teto com as despesas. Tecnicamente é defensável. Politicamente, vai haver acusação de que é oportunismo, que é isso. Mas tecnicamente ela é defensável. Mas eu não estou preocupado com a coisa... Foi um extrateto ou foi um levantamento do teto? O importante é o seguinte, é plenamente absorvível nas contas. As finanças seguem inabaladas. O déficit, que seria de 0,5% do PIB, ele sobe um pouco. Mas o Brasil é o único país do mundo que foi a um déficit. Nós somos o país um dos que mais gastaram, que menos se endividaram, exatamente por esse duplo compromisso. O presidente o tempo inteiro
compromisso com o social, compromisso com a educação, com a saúde, compromisso com a saúde dos brasileiros. Agora, ao mesmo tempo, vamos pensar nas futuras gerações, compromisso com responsabilidade fiscal. Nós preferimos um ajuste fiscal um pouco menos intenso e um abraço do social um pouco mais longo. É isso que está acontecendo. Então, eu queria dizer que teve muito barulho. Esse barulho é muito de falta de comunicação. Houve, de certa forma, uma pressão. Seria melhor isso acontecer mais organizadamente? Sim. Seria melhor que nós, da economia, já tivéssemos conseguido acertar a coisa um pouco antes? Sim. Seria melhor que, em vez de quando eu estou fora, a ala política pressionar pelo recurso? Sim. Agora, seria melhor também se a mídia toda, examinando isso com cuidado, visse o seguinte: nós estamos falando de 30 bilhões. Um país que gastou 700 bilhões no primeiro ano, gastou pouco mais de 100 no segundo ano, e agora está gastando também com o déficit declinando e com as despesas como percentagem do PIB declinando. Então, eu queria só agradecer ao presidente pela confiança, agradecer ao relator Hugo Mota por ter feito um trabalho muito dentro do espírito original que nós fizemos, embora, evidentemente, a verdade vos libertará, não é isso, presidente? Então, a ideia do teto, ela veio de outro lugar, mexer no teto. A preferência da economia era até dizer, olha, deixa o teto aí e faz um excesso aqui do lado, pede uma autorização para gastar um pouco mais, mas tecnicamente é defensável. E nós queremos anunciar também que a saída de um jovem que a gente compreende, né, a função do jovem é defender, a função da política é atacar, a função do presidente é mediar, a minha é avaliar até onde está indo ou não pode ir para não desorganizar a economia. O que eu posso dizer é que eu estou nomeando alguém bastante sênior, com muita formação, muita experiência, para o lugar do antigo secretário especial nós chamamos agora de Tesouro e Orçamento, que era o Funchal. Sai o Funchal e entra o André Esteves, o André Colnago. André Colnago. É o André Esteves Colnago. Ele é Esteves Colnago. Ele não tem o André, né? Então, eu vou dizer porque é o alto falho, porque andaram levando o nome lá pro André Esteves, levando sugestões, pedindo ao presidente. Teve uma ala política que andou indo lá no André Esteves, do BTG, perguntando assim, se o Paulo Guedes sair, quem é que a gente pode botar lá? Dá para emprestar o Mansueto? Então, umas coisas desse tipo. Então, eu, por ato falho aqui, falei no André Esteves. Sei que o presidente não pediu isso, porque acredito que ele confia em mim e eu confio nele, mas sei que muita gente da ala política andou oferecendo o nome e fazendo pescaria, inclusive lá. Então, o nosso Esteves Colnago, muito experiente, está assumindo essa secretaria, estou absolutamente tranquilo, porque todo mundo diz que é interessante falar assim, a equipe, ele perdeu 6 pessoas, 18 pessoas, tem pessoas que eu não conheço, eles botam na lista que eu perdi, foi uma perda terrível, eu nem conheço a pessoa e foi uma perda terrível para mim. Então, eu realmente tenho tentado sempre fazer substituições que aumentem a qualidade da equipe. Eu não tenho a menor dúvida que a entrada do Esteves puxa a média para cima. Não tenho a menor dúvida. Super experiente, estava numa função de advisor meu pessoal, fazendo as coisas com o Senado, com a Câmara, e ele assume, bota a mão na massa, que ele já botou várias vezes. Tem uma carreira brilhante no setor público, de absoluta confiança, é um símbolo do bom funcionalismo público brasileiro. Um homem que não pensa, não pede ajuda, não pede conselho, não pede nada. A gente é que tem que ajudar, às vezes, a resolver os problemas que ele possa ter. Só pensa em ajudar o Brasil. Entra governo, sai governo, ele está aí fazendo o trabalho dele, alta inteligência emocional. Os congressistas me pediam, manda o Esteves. Manda o Esteves, eu problema assim, não manda A, não manda B, não manda C, manda o Esteves, manda o Esteves. Pela alta inteligência emocional, conhecimento, um domínio de máquina. Então nós estamos fazendo uma substituição, com todo o respeito ao mais jovem, o problema de ser jovem, é só o mais jovem, mas uma substituição muito efetiva. E por outro lado, minha absoluta confiança nele, ele escolhe o secretário do Tesouro. Ele escolhe o secretário do Tesouro que ele quiser. Então estamos anunciando isso também de uma vez. Obrigado, presidente. Precisamos de apoio do Congresso, aprovar o precatório.